Bom pessoal, nessa aula de hoje então a gente vai começar a falar um pouco sobre a polarização da onda eletromagnética. Bom, então como a gente viu um pouco mais atrás no curso, quando nós resolvemos, mostrei a solução então da equação de ondas, a gente vê que a gente pode representar uma das soluções, como sendo uma onda plana, que também é uma onda harmônica, dessa forma aqui, o E igual a um E0, vetor, E elevado a I, K escalar R menos ômega T. A gente estudou até agora, por exemplo, alguns efeitos relacionados aqui ao termo da fase da onda eletromagnética, e a gente, na verdade, até então não demos atenção para esse termo da amplitude, que na verdade é um termo vetorial. Só queria lembrar aqui rapidamente que, embora isso daqui é uma onda plana ou uma onda harmônica, a gente viu que ela é um pouco mais fácil para ser usado matematicamente, para descrever alguns efeitos em ótica, ela também é interessante porque soluções mais complexas, em geral, podem ser escritas como uma combinação linear de ondas harmônicas. Então, entendendo do aspecto fundamental do que acontece com ondas harmônicas, a gente consegue entender também muitos efeitos em ótica física que acontecem com ondas, com campos elétricos, ondas eletromagnéticas mais elaboradas. Bom, então além aqui do campo elétrico, tem também o campo magnético, que se expressa da mesma forma, só que aqui eu vou ficar falando só do campo elétrico, tá bom? Como a gente já viu também algumas aulas atrás, a magnitude do campo elétrico é C vezes maior do que a magnitude do campo magnético, então em geral processos de interação com o campo elétrico são mais intensos, a não ser que a gente estivesse no regime relativístico. Bom, então a ideia aqui é estudar então esses fatores, E0, vetor, e H0, vetor, tá bom? Se esses fatores aqui, se esse vetor for um vetor real, isso aqui simplesmente vai me dar a direção. Então isso aqui é um E0, por exemplo, é um certo valor, o módulo E0 real, na direção X. Então isso significa que esse meu campo eletromagnético, essa minha onda, ao se propagar na direção Z, ela está oscilando aqui na direção X, o que a gente chama então de uma polarização linear, uma vez que a projeção no plano perpendicular à propagação, se ela propaga nessa direção aqui, esse aqui é o plano perpendicular à propagação, então a projeção do campo no plano perpendicular à propagação é uma linha reta, Então a gente chama isso aqui de polarização linear. Então ela me dá a direção em que o campo está oscilando à medida que ele se propaga na direção de propagação, digamos, Z. Tá bom? Então basicamente a polarização é isso, tá? É a direção do campo elétrico, tá bom? Então aqui está mostrado, eu tenho aqui um campo se propagando na direção Z. Então se a gente vê aqui que o campo, a onda eletromagnética, então o meu campo elétrico ele vai oscilando, então ele aumenta, diminui, zera, aumenta para o outro lado, propagando-se na direção Z. Se você, esse plano aqui, o plano XZ, a gente chama então de plano de polarização. É o plano que contém o campo elétrico, tá bom? Então, o campo elétrico ele varia no plano de polarização. Se você observar aqui, a projeção desse meu vetor campo elétrico lá no plano XY, aqui vai ser um segmento de reta. Tá bom? Então é por isso que a gente chama de polarização linear. Se esse meu campo estivesse oscilando aqui no eixo Y, seria a polarização linear, a gente chamaria de vertical. Essa é do jeito que está aqui, horizontal. Se a minha polarização estivesse num ângulo qualquer, digamos lá, a 30 graus, naquele plano XY lá atrás, ia ter uma projeção que ia ser uma linha reta a 30 graus. A gente falaria que é uma onda linearmente polarizada a 30 graus. Bom, agora eu vou falar rapidamente aqui a respeito da polarização elíptica, porque a polarização elíptica é interessante, porque é um caso mais genérico, Todas as outras polarizações, na verdade, são relacionadas, ou são situações mais definidas dentro da polarização elíptica, ou melhor, casos particulares dentro da polarização elíptica, tá bom? Então, no caso da polarização elíptica, a projeção do meu campo E, do meu vetor campo elétrico lá no plano XY, o plano perpendicular à propagação, vai ser uma elipse. Para descrever isso, como é que a gente faz? A gente diz o seguinte, que o nosso E0 vetor ele não vai ser real, tá bom? Não vai ser um vetor real, vai ser um vetor complexo. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um campo elétrico E aqui, cuja componente Y eu vou chamar de E2 e componente X eu vou chamar de E1. Se essas duas componentes estiverem em fase, a componente E2 e a componente E1 estiverem em fase, à medida que elas vão diminuindo,
elas diminuem e aumentam ao mesmo tempo. Então isso daqui vai fazer com que esse meu vetor aqui, ó, ele vai descrever uma linha reta, né? Porque afinal, né, lá no plano XY, na projeção, porque afinal as duas componentes elas estão perfeitamente em fase, então elas vão diminuindo, o meu vetor vai diminuindo até que ele zera e inverte para o outro lado. Agora, se a componente x e y estiverem defasadas por uma fase delta, aí a coisa muda de figura. Então meu campo total vai ser E1 mais E2, aonde E1 vai ser E1 zero, E elevado a I delta na direção I, mais E2 zero na direção J, e o resto aqui da minha onda plana, E elevado a IKR menos ômega t. Ou seja, eu estou dizendo que a minha componente x ela tem magnitude E1 e tem uma fase delta em relação ao campo, a componente y que tem magnitude E2, tá vendo? Então eu estou jogando toda a diferença, essa aqui é a diferença de fases das duas componentes é delta, essa aqui está na fase zero, essa aqui está na fase delta, tá bom? Então o que eu estou dizendo agora é que as duas componentes elas podem estar defasadas, então ou seja, quando uma está no máximo, a outra não está no máximo ainda, então esse campo aqui já está no máximo, o outro ainda não atingiu o máximo, esse começa a descer, essa aqui está chegando para o máximo, e aí a hora que esse aqui está descendo, esse aqui começa a descer, então isso faz com que lá no nosso plano XY, a ponta do meu vetor campo elétrico, ele acabe descrevendo uma elipse, por isso que chama isso aqui de polarização elíptica. Essa equação aqui, a gente pode, como a gente já combinou em algumas vezes, né, a gente está usando a notação complexa na fórmula de Euler, tanto aqui no componente de onda plana, quanto aqui na fase. A gente pode escrever isso aqui em termos de cosseno pegando a parte real. Então, a componente 1, o componente em x, a gente pode escrever como sendo um E1 cosseno de KR menos ômega t mais delta na I, e o E2 vai ser um cosseno de KR menos ômega t na J. Ou seja, então aqui, essa aqui é um cosseno com uma diferença de fase delta em relação a esse cara aqui, tá bom? Então não muda nada. Então aquilo que eu estava dizendo, à medida que uma componente já está no máximo, a outra ainda não chegou no máximo. Então isso vai fazer com que o teu vetor, como a gente pode observar aqui na figura azul, focalizando apenas para o campo elétrico, você vê que à medida que você vai propagando aqui na posição Z, o meu campo ele vai girando, né? E vai diminuindo aqui de amplitude, tá bom? Então você vai tendo lá no meu plano lá de trás YX, a gente vai ter uma elipse, tá bom? Com os semi-eixos aqui A e B, com esses valores de ápice dado por E1 zero e E2 zero, e é uma elipse que não necessariamente ela está em cima dos eixos X ou Y, tá? Ela pode estar rodada por um ângulo psi, ela pode ser uma elipse genérica. Essa equação aqui, quem lembra lá de geometria analítica, a gente chamava de equação paramétrica da elipse. Fica como exercício para vocês, que a gente consegue escrever essa equação como uma equação bem genérica de uma elipse rodada, tá bom? Então isso aqui vai ser E1 sobre E1 zero ao quadrado, mais E2 sobre E2 zero ao quadrado, menos 2E1, E2, E1 zero, E2 zero, cosseno de delta, é igual a seno ao quadrado de delta. Aqui uma relação entre os semi-eixos, né, e as amplitudes do campo, e aqui também uma relação para você encontrar o ângulo φ que a minha elipse está girada, tá bom? Então essa é a equação mais genérica que descreve então a nossa elipse. A gente pode olhar agora para alguns casos particulares, como eu tinha comentado antes. Se eu fizer delta igual a zero e delta igual a π, o que vai acontecer? Isso aqui vai descrever uma polarização linear, certo? Uma linear aqui nesse quadrante, ou uma linear, quando delta igual a π, uma polarização linear aqui, ó, a 90 graus da primeira. Se nós usarmos, por exemplo, delta igual a zero, voltando nessa equação, delta igual a zero, esse cara vai dar 0 e esse cara aqui vai dar 1, tá bom? Então, você vai escrever essa equação, que depois você pode usar, né, fazendo lá, aqui o lado direito aqui é 0, aqui aquele cosseno vai ficar 1, e aqui a gente pode escrever então um quadrado perfeito, E1 sobre E1 zero menos E2 sobre E2 zero igual a 0, que a gente pode escrever então E1 como sendo E1 zero sobre E2 zero vezes E2. Então a gente vê aqui ó, que E1 e E2 estão em fases, porque E1 zero sobre E2 zero é um número real. Tá bom? Então eles estão perfeitamente em fase. Então à medida que E1 aumenta, E2 aumenta. E a razão entre E1 zero e E2 zero, se a razão E1 zero por E2 zero for igual a 1, significa que a minha luz está a 45 graus. Então dependendo aqui da razão entre a magnitude máxima do meu campo, da minha componente X, da minha componente Y, vai me dando as diferentes polarizações em diferentes ângulos, mas sempre polarizações lineares. Um outro caso particular de interesse é quando você faz a diferença de fase igual a você
ser igual, o deltinha igual a ser mais ou menos π sobre 2. Ou seja, π sobre 2 significa o quê? Quando a componente x está no máximo, a componente y está no mínimo. Certo? Então essa daqui está no máximo, digamos, essa daqui está no mínimo. Essa daqui começa a descer, essa daqui já começa a ir para o lado negativo. Isso aqui vai dar elipses para a gente, né? Que basicamente é o caso da gente voltar para essa equação aqui e fazer esse delta igual a π sobre 2. Então aqui vai dar 1 e esse termo aqui vai dar 0, que é o que eu estou fazendo aqui nessa conta. Desculpe, pessoal, faltou um igual a 1 aqui, tá bom? Então isso aqui dá uma equação de uma elipse, né? Essa, como a gente chama de uma elipse simples, né? Uma elipse que está então em cima dos eixos principais aqui, x ou y, tá bom? Então, e a única diferença que tem aqui é que se o delta for igual a π sobre 2, a gente diz que essa elipse ela está no sentido horário, tá bom? Então o meu campo elétrico ele gira no sentido horário, tá? Então seria uma luz elipticamente polarizada à direita ou no sentido horário, e essa aqui, quando o delta é igual a π sobre 2, a luz ela é elipticamente polarizada à esquerda ou no sentido anti-horário. Um outro caso particular, que seria um caso particular da elipse, seria esse mesmo caso em que delta é igual a mais ou menos π sobre 2, só que agora o E10 e o E20 é igual a 0. Então nesse caso aqui, né, aquela equação anterior vai dar aqui E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado é igual a E0 ao quadrado, que na verdade é a equação de uma circunferência. Então a gente diz aqui que é uma polarização circular. Quando o delta for igual a π sobre 2 à direita, então luz circularmente polarizada à direita, porque o ponto do vetor campo elétrico lá na nossa projeção no plano XY, ele gira para a direita, ou sentido horário, ou sentido anti-horário, né? Luz circularmente polarizada à esquerda ou no sentido anti-horário. Bom, pessoal, como é que a gente gera então luz circularmente polarizada a partir de luz linearmente polarizada? Ou como é que a gente mexe com essa polarização da luz aqui? Quando eu tenho de começo eu já tenho luz linearmente polarizada. Para isso a gente usa lâminas de onda, tá bom? Seja de meia onda, seja luz de 1/4 de onda. Como é que a gente faz isso então? A gente usa um material que é o chamado de material birrefringente. O que é um material birrefringente? Como o próprio nome diz, é um material que apresenta dois índices de refração diferentes, como está mostrado aqui, ó, no eixo Y eu tenho essa refração NL, no eixo X eu tenho essa refração NR, tá? NL e NR de N lento e N rápido, tá bom? Então essa refração aqui é maior, aqui é menor. E aí você vai jogar uma luz que passa por esse seu cristal birrefringente, vai percorrer uma certa distância D nesse cristal. Então qual que é a ideia? Se você joga a luz aqui, digamos, a 45 graus no seu cristal, a componente Y vai enxergar o índice de refração NL, portanto vai ter um vetor de onda KL, que é 2π sobre lambda 0 NL. E a componente X, ela vai sentir uma refração diferente, ela vai sentir uma refração NR, portanto vai ter um vetor de onda aqui associado que é 2π sobre lambda 0 vezes NR. Como o índice de refração aqui é diferente do índice de refração aqui o índice de refração é maior, né? A componente Y ela vai se propagar mais devagar do que a componente X. Então vai haver uma defasagem entre a componente Y e a componente X do nosso campo elétrico, da nossa onda eletromagnética. Dessa forma, o que a gente pode fazer? Controlando aqui essa distância de propagação, eu consigo controlar, é claro, né, imaginando que NL e NR são coisas fixas que dependem lá do material birrefringente que eu estou usando. Controlando essa propagação D, a gente é capaz aqui de controlar a diferença de fase que a minha onda vai gerar e com isso eu posso manipular então sua polarização. Então a onda que sai depois do meu cristal propagada a uma distância D, ela vai ser assim, ó, a componente X ela vai ser o E0 elevada a I KRD menos ômega-t, e é claro que a componente Y vai ser E0 elevada a I KLD menos ômega-t, tudo bem? Então, olha só, essa diferença de fase aqui, delta, que é a diferença de fase entre a componente Y e a componente X, tá bom? Então, o que vai ser? Vai ser essa fase menos essa fase, que vai dar, delta vai dar KL menos KR vezes D, tá bom? Então, meu K ele é 2πd sobre lambda 0, NL menos NR. Então, essa daqui é a diferença de fase que a gente consegue ter nesse tipo de cristal, tá bom? Então a gente consegue induzir uma diferença de fase que depende da comprimento de onda que eu estou usando, que eu tenho interesse, depende da distância percorrida, mas depende também da diferença de índice de refração
nos eixos do meu cristal birrefringente. Bom, se você quiser ter luz circularmente polarizada, como a gente viu agora há pouco, a gente tem que fazer o delta igual a π sobre 2, tá bom? Nesse caso, então, delta igual a π sobre 2 tem que ser igual então ao delta que eu calculei aqui atrás, tá bom? Então, com isso aqui o meu delta vai ser igual a 2πd sobre lambda NL menos NR. Portanto, a solução que eu tenho aqui é que NL menos NR vezes D é igual a lambda 0 sobre 4. A gente chama de caminho óptico o produto do índice de refração pela distância propagada. Então, NL menos D é o caminho óptico, né, no eixo lento, NR vezes D é o caminho óptico no eixo rápido. Então, a diferença é que a gente chama de diferença de caminho óptico. Isso aqui tudo é a diferença de caminho óptico entre o eixo lento e o eixo rápido. Então, para fazer luz circularmente polarizada, a diferença de caminho óptico tem que ser 1/4 do comprimento de onda, tá bom? Então, a gente diz aqui que isso aqui é uma lâmina de quarto de onda. Então, uma lâmina que tem 1/4 do comprimento de onda, ela vai produzir luz circularmente polarizada. Observem aqui que o que a gente vai, na verdade, fazer é determinar qual que é o comprimento D da minha lâmina, dado um determinado material que já tem um NL e um NR, para que aquela lâmina produza uma diferença de fase de π sobre 2 para determinado comprimento de onda. Ou seja, a lâmina ela vai produzir luz circularmente polarizada para aquele comprimento de onda. Então, uma lâmina de comprimento de luz de quarto de onda, né, que por luz circularmente polarizada, para 632 é diferente de uma lâmina para 530 ou para 800 nanômetros, tá bom? São específicas, né, porque a distância aqui, o tamanho, né, o comprimento da minha lâmina é específica. Analogamente, o que acontece se você fizer uma diferença de fase de π? Bom, uma diferença de fase de π, como a gente viu também lá atrás, ela simplesmente pega a minha polarização que está nesse quadrante e gira para esse quadrante. Ela continua linear, mas ela gira para o outro quadrante. Então, a gente, na verdade, roda a polarização de 90 graus. Então, nesse caso aqui, o meu π vai ser igual a 2πd lambda sobre NL menos NR. Portanto, a minha diferença de caminho óptico tem que ser igual a lambda 0 sobre 2. Ou um múltiplo disso, tá bom? Não precisa ser exatamente lambda 0 sobre 4, mas tem que ser um múltiplo, pelo menos, disso daqui. Então, nesse caso, se eu fizer uma lâmina agora, que tem esse comprimento certinho aqui, a diferença de caminho óptico dado pelo comprimento de onda, o múltiplo do comprimento de onda dividido por 2, a gente vai produzir uma lâmina de meia onda. Então, não confundam. Uma lâmina de quarto de onda, ela gera luz circularmente polarizada, porque ela dá uma diferença de fase de π sobre 2. Uma lâmina de meia onda, ela gera luz, ela roda o plano de polarização de luz linearmente polarizada, porque ela dá uma diferença de fase de π. E como se obtém, então, luz linearmente polarizada, pessoal? Bom, em geral, existem algumas maneiras aí de se produzir luz linearmente polarizada através de luz não polarizada, tá bom? As duas mais principais que eu vou estar falando aqui é por reflexão e por dicroísmo. Por reflexão, pessoal, a gente vai estudar um pouquinho mais quando a gente estudar as equações de Fresnel, mas basicamente a gente vem com luz não polarizada, você reflete essa luz numa superfície, num ângulo específico, e com isso você acaba obtendo do outro lado luz linearmente polarizada. A outra forma é através de materiais dicróicos, tá bom? O que é o material dicróico? Como o próprio nome diz, ele tem duas cores, né? São um material que ele tem absorção diferente para diferentes polarizações, tá bom? Então ele absorve a luz numa dada polarização mais do que numa outra polarização. Então um material muito famoso aqui é quando você usa iodo, tá bom? A molécula de iodo, I2, você coloca numa matriz, por exemplo, polimérica, e você estira essa matriz polimérica. Essas moléculas de iodo parecem um charutinho. Então elas se alinham numa certa direção de acordo com o estiramento do polímero. Então quando você joga a luz não polarizada, o que acontece? A componente do campo na direção, nesse caso aqui, nessa direção que é a vertical, ela vai ser bastante absorvida, enquanto a componente porque o meu dipolo da minha molécula está nessa direção, enquanto que a luz na horizontal ela vai ser pouco absorvida e vai passar pelo material. Se você tiver luz, por exemplo,
45 graus, a componente X vai ser muito absorvida, a componente Y não vai ser absorvida. Luz a 30 graus, a componente Y é pequena, mas ela vai ser absorvida. A componente X é grande, ela vai passar. Então, ao passar por um material desse tipo, você vai produzir luz linearmente polarizada no eixo de transmissão, ou seja, no eixo perpendicular ao eixo de alinhamento das moléculas, tá bom? Esse é o que a gente tem nesses polaroides de máquina fotográfica, são esses polarizadores que você tem em máquina fotográfica, por exemplo, que é um filmezinho meio acinzentado, uma cor meio esquisita assim, e tem de melhor e pior qualidade, que dá para fazer alguns efeitos aí em fotografia. Bom, pessoal, o que eu queria discutir com vocês então nesse capítulo inicial, ou nessa aula inicial do capítulo de polarização era isso, e até a próxima aula então que a gente vai falar sobre equações de Fresnel.